Bem, em sequência a nosso tema, né, que é a metalografia, vamos estudar agora a micrografia. Este exame consiste no estudo dos produtos metalúrgicos com a ajuda do microscópio, permitindo observar a granulação do material, a natureza, a forma, a quantidade e a distribuição dos diversos constituintes ou de inclusões. A micrografia é a técnica do preparo de um corpo de prova para a micrografia. Abrange as seguintes fases. A primeira é o embutimento da amostra, se necessário. A segunda é o lixamento da superfície da amostra. A terceira é o polimento da amostra. Notem que também havia um polimento na aula anterior, na macrografia. O polimento da micrografia é um polimento mais profundo, mais qualificado, porque ela será observada ao microscópio. E, finalmente, o ataque à superfície da amostra preparada dessa forma. Cuidados durante o preparo da amostra. Também nesse caso, existe a preocupação em evitar aquecimento superior a 100 graus durante o corte, durante o lixamento da peça, porque a temperatura mais alta pode produzir alterações na estrutura, na superfície, e levar-nos a conclusões erradas sobre o material. Também, nesse caso da micrografia, evitar deformações plásticas, que produzem encroamento, endurecimento e podem produzir também enganos ao técnico que vai observar e analisar a amostra. Evitar a formação de novos grãos por recristalização. É a questão da temperatura mais alta. Você pode aquecer a peça tanto que chega a um nível tal de aquecimento que, quando a peça vai se resfriando, ela se recristaliza, ou seja, ela forma novos cristais, novos grãos que causam uma visão errônea do material que está sendo observado, analisado. A área da amostra não deve ser maior que 1 a 2 centímetros, porque áreas pequenas permitem um preparo mais rápido, de maior prontidão, de maior facilidade. Para isso, embora a pessoa possa pensar, como é que eu vou preparar uma amostra tão pequena e não provocar a superfície ficar curvada, deformada, ou, enfim, qualquer defeito superficial na amostra. Já que eu preciso de uma superfície plana. Nesse caso, existe o embutimento. Para amostras pequenas, eu preciso fazer um embutimento que é nada mais nada menos do que embutir a amostra num material maior, geralmente de resina plástica. O embutimento facilita o manuseio de peças muito pequenas, como as que se recomenda aqui. Evita que amostras com arestas finas, né, rasguem a lixa e os panos de polimento. Evita também o abaulamento, o encurvamento dos corpos de prova durante o preparo da superfície. O embutimento da amostra pode ser feito a frio, quando se usa resinas sintéticas de polimerização rápida, ou a quente, quando se usa materiais termoplásticos para embutir a amostra por meio de prensas. O embutimento da amostra em resinas sintéticas apresenta ainda as seguintes vantagens. As resinas sintéticas são neutras em relação às soluções de ataque. Impedem a infiltração das soluções em poros e fendas.
A dureza pode ser adaptada à dureza do material a ser embutido através de aditivos específicos que podem ser adquiridos juntos com as resinas. Então, aqui estão algumas fotos mostrando exemplos de amostras embutidas a frio. Primeiro, aqui à esquerda está são os moldes para embutimento a frio. Eu tenho ali um molde, dentro do molde eu coloco a peça e preencho o que ficar de vazio em torno da peça com resina. Está a resina para embutimento, né? E aqui algumas peças à direita, algumas peças já embutidas em moldes e preparadas para serem lixadas. Agora aqui o equipamento para embutimento a quente. Existe um aquecedor à esquerda que vai preparar então o material no qual eu vou embutir a peça. Aqui no centro a resina de baquelite, pronta, que é a que se usa no embutimento a quente. E aqui à direita, uma série de exemplos de amostras embutidas a quente. Note que, olha o tamanho das peças, o formato das peças, o tamanho do embutimento, do material em que eu embuti a peça, isso permite uma série muito variável de soluções, né? Há até situações em que eu tenho duas amostras embutidas na mesma baquelite, né? Duas peças diferentes. Isso permitirá a nós um estudo melhor da situação por comparação. Enfim, no caso da micrografia, já que eu preciso de peças pequenas para acelerar o processo, o embutimento é essencial. O embutimento a quente, embora mais trabalhoso, é o que produz melhores resultados, como se pode ver na foto à direita. Depois do embutimento, então, começa a fase de lixamento ou pré-polimento. O lixamento é o processo de preparação de uma superfície lisa e plana da amostra metalográfica para o subsequente polimento. Para isto, começa-se por lixar a amostra em lixas de granulação mais grosseira, mudando de direção em 90 graus a cada troca de lixa até desaparecerem os traços da lixa anterior. É bom lembrar que sempre existem opções que facilitam o trabalho, né? Há o lixamento manual, que o operador de preparação das amostras tem um trabalho monótono de estar lixando peça em várias lixas, e também existem máquinas de lixamento automático, né, que são preferíveis não só por fazerem um trabalho melhor de lixamento, como também por não precisarem cansar o operador com o trabalho monótono de lixar peças. Antes de cada troca de lixa, a superfície da peça deve ser rigorosamente limpa para evitar a contaminação por resíduos da lixa anterior. Já se viu isso aqui hoje na macrografia, né? Também aqui se repete o mesmo cuidado. Recomenda-se utilizar sempre lixas do mesmo fabricante para garantia de granulação padronizada. Claro que a numeração das lixas é padronizada, todavia não se tem garantia de que existe uma granulação garantida entre fabricantes diferentes. Portanto, é essencial que se faça sempre esse trabalho com lixas do mesmo fabricante para garantir o lixamento ou pré-polimento pode ser a seco, ou seja, a amostra é lixada diretamente sobre a superfície da lixa, pode ser úmido, em que o processo usa água, né, entre a peça e a lixa, ou se umedece a lixa para evitar aquecimento
a água serve como um resfriador, e a formação de poeira no ar. Ele pode também ser manual, quando a amostra é trabalhada pelo analista diretamente sobre a lixadeira, e automático, quando o trabalho monótono do lixamento é transferido para uma lixadeira motorizada. Já havia se falado disso aqui anteriormente. Aqui, então, estão duas figuras, né? A lixadeira motorizada à esquerda, que pode ser úmida ou seca. Observem que existe sobre cada uma das lixas um tubinho para que se use água para umedecer a lixa durante o processo. E à direita, uma lixadeira puramente manual e seca. Existem quatro espaços para que em cada um se coloque uma tira de lixa. Nesse caso, o operador vai trocando de lixa, movendo o processo da esquerda para a direita.